Olá, eu sou Betânia, sou médica endocrinologista, faço parte da equipe de assessoria científica do LabRede e hoje nós vamos iniciar o nosso projeto Circuito Assessoria, com o intuito de compartilhar mais informações. E o tema desse nosso encontro de hoje é o ultimolab.com, em que nós abordamos a Covid-19 e a possível complicação da glândula tireoide com a progressão para tireoidite subaguda. Então, a Covid-19, Então, no contexto da pandemia da Covid-19, essa emergência de saúde mundial, assim decretada pela OMS desde março de 2020, doença causada por um patógeno novo, um vírus RNA envelopado, beta-coronavírus, denominado SARS-CoV-2, devido à sua semelhança estrutural com o vírus coronavírus previamente conhecido, causador da SARS. Os primeiros casos da Covid-19 ocorreram em dezembro de 2019 na China e se espalharam globalmente. No início, a maioria dos contaminados no período de dezembro até janeiro, tinham tido contato com o mercado de animais de Wuhan. Daí aventou-se a possibilidade da origem zoonótica da Covid-19, assim como outros coronavírus, mas essa etiologia, essa origem não está totalmente esclarecida. A partir de então, passou-se a predominar a contaminação entre humanos, Os indivíduos humanos infectados com SARS-CoV-2 passaram a contaminar outros indivíduos, e essa contaminação ocorre através de gotículas no ar, que podem contaminar o indivíduo pela inalação, nariz ou boca, assim como esses indivíduos podem depositar gotículas com o vírus sobre superfícies, contaminando essas superfícies. E um indivíduo saudável em contato com essa superfície contaminada, levando a mão no nariz, olhos e boca, pode também contaminar-se. A doença se espalhou de forma global. Este é o cenário do dia 15 de setembro de 2020, mostrando quão espalhada está a doença e o tamanho da contaminação em determinados países. E o que temos ainda são as medidas de proteção individual, o uso de máscara, o distanciamento social, o cuidado com a higiene de mãos, superfície, a lavagem das mãos com água e sabão, e o distanciamento e isolamento social continuam sendo aí as principais ferramentas de prevenção da doença até o momento. A fisiopatologia da Covid-19 não está totalmente esclarecida. Sabe-se que o SARS-CoV-2 se liga ao receptor da enzima conversora da angiotensina 2, a ECA, em humanos. Através da sua proteína de superfície spike, ele se conecta a esse receptor e penetra na célula do hospedeiro humano e utiliza-se ali da ferramenta de replicação dessa célula para se multiplicar e se dispersar no organismo. A expressão desse receptor pelas células do organismo humano foi estudada e observou-se que existe o receptor do ACE2 no intestino delgado, testículos, rins, coração, tireoide, tecido adiposo, pulmões, cólon, fígado, bexiga, glândula adrenal, baço, medula óssea, cérebro, vasos sanguíneos, músculos, possivelmente outros. Então, sugerindo que o vírus pode contaminar outros órgãos e sistemas, outros tecidos, além dos pulmões. As manifestações clínicas da Covid-19 vão desde quadros oligoassintomáticos, ou seja, com sintomas pouco ou inexistentes, a uma pneumonia grave, incluindo a síndrome respiratória aguda grave. Os principais sintomas são febre, tosse seca, dificuldade respiratória, dores musculares e cansaço. Menos comumente nós vamos observar perda do olfato, faringite, tontura, cefaleia, rinorreia ou congestão nasal, dor torácica, sintomas de opressão torácica, sintomas gastrointestinais, neurológicos, cutâneos e também oculares.
As apresentações mais atípicas vão ser observadas em indivíduos idosos, também nos imunossuprimidos, com queda, delírio, confusão, declínio do funcional e da mobilidade. Em termos de gravidade, 80% desses indivíduos se apresentam com a doença leve a moderada, 14% dos adultos vão ter a doença grave, sendo que 5% é que vão apresentar a doença crítica. 1% dos adultos apresentam doença totalmente assintomática e a doença grave foi raramente relatada em crianças. Das complicações, são descritas já várias complicações, principalmente nos pacientes que desenvolvem os quadros mais graves, como o tromboembolismo, a insuficiência respiratória. As complicações cardiovasculares são diversas, incluindo miocardite, insuficiência cardíaca, arritmias, síndrome coronariana aguda, lesão renal aguda, lesão hepática aguda, complicações neurológicas, a síndrome de liberação de citocinas, a síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma complicação pediátrica que acontece geralmente após o episódio da Covid-19, choque séptico, coagulação intravascular disseminada, lesão do pâncreas e também a tireoidite subaguda foi descrita como uma complicação. Então, dessa forma, a gente observa que realmente manifestações em diversos órgãos e sistemas podem acontecer decorrentes aí de uma lesão direta ou indireta pelo SARS-CoV-2. A tireoidite subaguda, então, foi descrita já por diversos autores. O primeiro autor que descreveu foi um italiano, tendo descrito o primeiro caso de uma jovem que teve um quadro de tireoidite subaguda depois de resolvida a Covid-19. E a partir de então, vários outros autores começaram a relatar quadros de tireoidite subaguda granulomatosa em pacientes que tinham documentado recentemente a Covid-19. Então, autores de diversas regiões do mundo divulgaram publicações científicas com relatos de caso desse comprometimento, sugerindo uma potencial associação entre a Covid-19 e a tireoidite subaguda e chamando a atenção dos profissionais de saúde para essa ocorrência. Mas então vamos entender um pouco o que são os tireoidites. As tireoidites são processos inflamatórios da tireoide, eles podem ter origem diferente, podem ser infecciosos, podem ser autoimunes ou mesmo idiopáticos quando a gente não encontra uma causa definida. Esse processo inflamatório leva a uma alteração da função tireoidiana, alteração essa que pode ser transitória ou permanente. Na maioria das vezes, a gente tem a resolução e a função tireoidiana volta ao normal. Então, nós temos a tireoidite aguda, tireoidite supurativa ou piogênica, que é de origem bacteriana, uma infecção bacteriana. As tireoidites subagudas, que existem classificações diferentes, nós temos a tireoidite granulomatosa ou de Dequervain, cuja origem, a etiologia é supostamente viral, a linfocítica ou indolor, de origem autoimune, a pós-parto, que tem uma correlação com a tireoidite linfocítica, a maioria das pacientes tem anticorpo positivo. As crônicas, como a tireoidite de Hashimoto, que tem origem autoimune, é a principal causa de hipotireoidismo. Aqui a gente já tem a evolução para o hipotireoidismo definido. A tireoidite de Riedel, que é idiopática e leva a uma fibrose do tecido tireoidiano. E também a tireoidite medicamentosa, causada por medicamentos como amiodarona, lítio, interferon-alfa. Então aqui a gente chama atenção para a tireoidite subaguda, granulomatosa, que é essa implicada com a etiologia viral, que tem sido correlacionada, então, com a Covid-19. A tireoidite subaguda granulomatosa, ela tem sinônimos diversos. Ela é chamada de tireoidite de Dequervain, tireoidite subaguda dolorosa, tireoidite de células gigantes e tireoidite granulomatosa. Ele é um processo inflamatório autolimitado e constitui a causa mais comum de dor na tireoide. Pode ocorrer em qualquer idade, mas acomete principalmente entre a terceira e a quinta década de vida, sendo incomum em pacientes muito jovens e muito raro em crianças.
A incidência é 5 vezes maior no sexo masculino, então compromete mais mulheres. Sua causa, então, é direta ou indiretamente por uma infecção viral. Então, nós temos o acometimento da glândula tireoide direto ou indireto pelo vírus. A incidência maior da tireoidite granulomatosa subaguda no verão, coincidindo com o pico dos enterovírus, e vários vírus já foram relatados como relacionados ao desenvolvimento de tireoidite subaguda, inclusive vírus influenza, adenovírus, ecovírus, Coxsackie, Epstein-Barr, citomegalovírus, o H1N1 e mesmo a vacinação contra a influenza. Acredita-se que existe uma possível relação genética, uma predisposição pela associação frequente com antígeno de histocompatibilidade HLA-B35. Então, potencialmente, pode haver uma predisposição genética. Histologicamente, ou seja, quando a gente analisa essa glândula tireoide ao microscópio, o que nós vamos encontrar? Uma inflamação, né, com polimorfonucleares, células de defesa do sangue, mononucleares, células gigantes e a destruição dos folículos, que é aquele arranjo natural da glândula tireoide, com proteólise e da tireoglobulina. Então, essa estrutura da tireoide, onde nós vemos o folículo rodeado pelas células, dentro dele o coloide, onde estão armazenados os hormônios já produzidos, tireoglobulina e outras aminas iodadas. Essa estrutura ela é então destruída e a gente tem a liberação desse conteúdo na circulação sanguínea. Das manifestações clínicas da tireoidite subaguda, nós temos uma fase prodrômica, ou seja, uma fase inicial, em que nós temos astenia, mal-estar, artralgia, mialgia, uma faringite, febre baixa. A partir daí, o quadro evolui para uma febre, pode ser uma febre alta, dor na região da tireoide. Essa dor, ela não fica limitada à tireoide, ela pode ter uma irradiação para a região occipital, para a parte superior do pescoço, mandíbula, garganta ou ouvidos e mesmo para a parte superior do tórax. Mas a gente não pode ficar limitado à queixa de dor, porque existe sim relatos de casos de tireoidite subaguda granulomatosa confirmados por biópsia que evoluíram sem dor. Caracteristicamente, a evolução da tireoidite subaguda granulomatosa acontece em fases. Nós temos uma fase inicial, dolorosa, aguda, com hipertireoidismo. Esse hipertireoidismo ele é consequente da liberação dos hormônios tireoidianos na circulação, né? Como ocorre a destruição daquele arranjo tecidual, os hormônios que estavam armazenados ali no coloide são despejados na circulação sanguínea e com isso cerca de 60% desses indivíduos vão ter manifestações de hipertireoidismo, embora na maioria das vezes com o quadro doloroso seja mais importante para os pacientes. Nós podemos ter então subsequente uma fase de eutiroidismo com esgotamento desses hormônios e devido à destruição do tecido tiroidiano, cerca de 70% dos pacientes vão evoluir para um hipotireoidismo, geralmente transitório, com subsequente recuperação do tecido, recomposição do tecido tiroidiano e recuperação da função normal. A fase dolorosa e o hipotireoidismo geralmente duram 2 a 6 semanas, mas essas fases, elas podem ser diferentes de um indivíduo para o outro. A gente pode ter a manifestação do hipertireoidismo leve, o hipotireoidismo pode ser manifesto ou pode ser subclínico, e a gente pode ter uma recuperação funcional da glândula em tempo variável. Mas a tireoidite pode persistir sim por meses, não a fase do hipertireoidismo, mas a gente pode ter ainda um processo que persiste aí por algumas semanas ou meses. No laboratório, o que nós vamos encontrar? A elevação da VHS vai estar bem aumentado, PCR também vai estar aumentado. Na fase hipertireoidismo, que é geralmente simultânea à fase dolorosa, né, que acontece junto, nós vamos ter elevação da tireoglobulina, do T3 e do T4, com uma relação T3-T4 menor que 20. Por que isso chama atenção?
que normalmente no hipertireoidismo por Graves, essa relação é inversa, né? Nós temos T3, a relação T3-T4 maior que 20. Mas por que isso acontece? A elevação da tiroglobulina e do T4 acontece por causa da eliminação do conteúdo do coloide, porque a glândula tireoide, ela produz principalmente T4. O T3, ele é proveniente particularmente do metabolismo periférico do T4 e T3, pela conversão através das deiodinases. Então, na glândula tireoide, nós temos uma produção de T3 menor, por isso o predomínio de T4 na circulação nesses episódios de tireoidite. Caracteristicamente, o TSH vai estar suprimido pelo aumento dos hormônios tireoidianos. Então, nós temos a liberação na corrente sanguínea dos hormônios, particularmente o T4. Na fase de hipotireoidismo, nós vamos ter a relação inversa. Nós vamos ter níveis baixos do T4, porque a tireoide foi esgotada, ela está ainda recuperando-se do processo inflamatório, ainda não consegue responder ao estímulo do TSH, e nesse momento, então, vamos ter um TSH mais elevado com o T4 reduzido. Chama atenção também nesses processos de tireoidite um exame de medicina nuclear chamado captação do iodo. Esse exame, ele mostra a tireoide normofuncionante nessa imagem que vocês podem ver, em que ocorre a captação do iodo, marcando ali toda a estrutura da glândula, né? Todo o desenho da glândula tireoide. Quando ela está inflamada, nós não vamos observar essa imagem tão bonita, tão bem feita. A gente vai ter pontos de captação ou mesmo vamos encontrar uma tireoide totalmente apagada nessa imagem da medicina nuclear. No ultrassom, nós vamos encontrar áreas hipoecóicas, irregulares e mal definidas. E o Doppler vai mostrar uma vascularização normal ou mesmo reduzida. Então, uma imagem que vai mostrar uma estrutura com uma ecogenicidade irregular. E os anticorpos, por sua vez, eles podem estar normais, mas também podem apresentar-se elevados, às vezes a elevação transitória, por causa da exposição dos antígenos tiroidianos nesse momento de extravasamento desse conteúdo tiroidiano. Então, podemos ter anticorpos elevados nessa fase de tiroidite. Essa figura ilustra muito bem todo esse processo de fases, né, que nós podemos encontrar aqui, observar os níveis dos hormônios tiroidianos normais numa fase inicial, em que a glândula mostra assim, já inflamada, depois com o processo de vazamento ou extravasamento dos hormônios tiroidianos para a circulação sanguínea, particularmente o T4 vai estar aumentado, o T3 também aumenta, o TSH fica suprimido. Depois nós vamos ter uma inversão desse processo, onde na fase de recuperação nós vamos ter uma elevação do TSH estimulando a glândula, que ainda nesse processo de recuperação tecidual responde com pouco hormônio, o TSH então sobe, os hormônios tiroidianos ficam um pouco mais baixos, mas depois ocorre a recuperação funcional completa e os hormônios também voltam ao normal. Bom, aqui bem rapidamente sobre o tratamento, né? O tratamento, ele visa sobretudo o alívio dos sintomas dolorosos, quando necessário, o controle da fase de tirotoxicose, dos sintomas de hipertiroidismo, e se necessário, se for preciso, tratar um hipotiroidismo mais sintomático, mais prolongado. Normalmente utiliza-se anti-inflamatórios não hormonais, que são mais eficazes nos casos mais brandos, mas, se necessários, são utilizados os glicocorticoides e geralmente observa-se um alívio dos sintomas bem rápido, em 24, 48 horas os pacientes já estão relatando sintomas. Se não houver melhora nesse prazo, pode-se avaliar até um diagnóstico diferencial. O controle dos sintomas hipertiroidismo normalmente é feito com beta-bloqueadores, não há necessidade da utilização dos antitiroidianos, porque nós não temos uma produção excessiva, nós temos só o extravasamento do hormônio que estava na glândula, então, como não há uma produção, nós não temos indicação de usar aqueles antitiroidianos que vão inibir a síntese hormonal. Para o controle do hipotiroidismo, a recomendação é o próprio
levotiroxina, né, reposição do hormônio, quando necessário. A maioria vai apresentar sintomas leves que não vão requerer necessidade de tratamento. E como tende a ocorrer a regressão do hipotiroidismo com o tempo, atualmente esses pacientes não têm necessidade do uso da levotiroxina. Ok, era isso que eu queria trazer para vocês como discussão desse último informativo, espero que seja útil. Fica aí o alerta, né, para a possibilidade de ocorrência da tiroidite subaguda granulomatosa em pacientes pós-Covid. Essa é de uma doença viral, assim como tantas outras, deve-se ficar atento a essa ocorrência, que é, sim, correlacionada a diversos outros vírus. Essa possibilidade deve ser observada também, particularmente nos pacientes que apresentam esse quadro doloroso, dor na região cervical, sintomas de hipertiroidismo, né? Fica uma observação ali para os colegas médicos e para o laboratório, que pode pegar esses resultados de exame e, às vezes, auxiliar até na interpretação deles, tá bom? Obrigada, até a próxima.